Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Produtores rurais fortalecem a proteção de nascentes e atingem 70% de conservação em Mato Grosso do Sul durante o ano de 2024. Mato Grosso do Sul inicia a colheita de amendoim e clima castiga a cultura no sul do estado. Mesmo assim, Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor do Brasil. No bate-papo com o produtor, vamos falar que mais de 15 mil proprietários de imóveis rurais em 45 cidades de Mato Grosso do Sul podem perder suas terras para a União se não fizerem a ratificação até outubro deste ano. Entenda como agir para proteger o seu patrimônio. E mais, no quadro Paixão pelo Agro, conheça a Edicleia, uma mulher que deixou tudo para trás, pegou a enxada e encontrou na terra o caminho para a liberdade. A produtora rural plantou cada pedacinho do seu sítio completamente sozinha e hoje abastece mercados de Dourados com alimentos de qualidade. O Semear MS começa agora. Produtores rurais fortalecem a proteção das nascentes em Mato Grosso do Sul em parceria com o Senar MS e já foram identificadas mais de 2.000 nascentes, com 70% delas conservadas em 2024. A TEG garante práticas como cercamento e reflorestamento, além do controle de erosão, sustentabilidade que nasce com o produtor. Desde 2020, o Senar MS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, por meio da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial, tem promovido a conservação dos recursos hídricos através da ação de proteção de nascentes. Até 2024, foram identificadas 2.233 nascentes em 68 municípios do estado, com 70% delas em processo de conservação. A partir do momento que o produtor rural ele participa desse programa, ele tem uma nascente na propriedade dele, ele pode pedir para cadastrar. Então aí eu, como técnica de campo, no caso, nessa propriedade eu venho, faço a identificação da nascente, marco a localização geográfica dela através de aplicativo, verifico as condições da nascente, se é realmente uma nascente, que tipo de nascente que é. Os técnicos avaliam diversos aspectos ambientais e de risco que comprometem a qualidade da água e a regeneração natural do ecossistema ao redor, como a presença de fezes de animais, processos de erosão no entorno da nascente, assoreamento, turbidez da água, acúmulo de sedimentos, compactação do solo e a ausência de vegetação nativa. Esses fatores indicam o nível de degradação da área e orientam as ações de preservação. Com ações como o cercamento, reflorestamento e o controle da erosão, os produtores rurais passam a ter acesso à água de melhor qualidade e maior segurança hídrica, além de cumprir com a legislação ambiental, valorizar a propriedade e contribuir para a preservação do meio ambiente. A principal mudança é a produção de água. A gente vê assim, é nítido, que aquela nascente que às vezes teria tudo para morrer, porque elas morrem, elas podem morrer naquele lugar e aflorar em outros, ou elas morrem, porque a nascente ela é derivada do nosso lençol freático. Então, a primeira coisa perceptível é a produção de água. A paisagem verde e o som da água correndo são reflexos de um trabalho feito com dedicação. Guilherme e Raíssa moram há 6 anos na estância Olho d'Água, em Vila Vargas, distrito de Dourados. O nome da propriedade já revela a principal riqueza da área. Uma nascente do tipo olho d'água, aquela que brota do solo de forma permanente. Quando a gente mudou para cá, a gente percebeu que aqui era um pequeno oásis, essa nossa propriedade, porque todos os nossos vizinhos são lavouras, Então não tem essa questão de
uma vegetação nativa na propriedade, essa questão de uma grande quantidade de água, e a gente sentiu a necessidade de preservar. Aqui, a água é abundante. A nascente desta área fica a cerca de 20 metros dentro da mata e recebe acompanhamento do Senar há 2 anos. A primeira coisa foi fazer o cercamento e aumentar a área de preservação, né? Antes a gente tinha aqui em torno de 50 metros, hoje a gente já está com 150 metros de área preservada para ver se a gente consegue realmente aumentar esse volume. E a gente realmente conseguiu. Depois de 2 anos do programa, a gente já conseguiu ver um volume expressivo no aumento dessa quantidade de água dentro da propriedade. Mesmo em períodos de seca, a água continua a brotar. A conscientização dos produtores é o caminho para garantir que esta riqueza natural siga gerando vida. Proteger uma nascente é muito mais do que cuidar de um ponto de água. É respeitar o ciclo da natureza e pensar nas próximas gerações. E esse processo que a gente tem visto de aumento da água, mesmo com essa escassez de chuva, né? A gente tem essa água perene mesmo, né, dentro da propriedade. E o aumento desses animais, né? A gente tem visto o aumento de animais que aparecem dentro da propriedade. A vegetação mesmo, a gente vê ela crescendo, aumentando, né? Porque a gente cercou, né? Não deixou os animais entrarem. Então é isso, é o aumento da vida, né, dessa água que é tão importante. Cada vez mais, né, a gente ter essa água que permanece na propriedade, né, em forma de plantas, animais, possibilidade de produção da agricultura familiar, mas também essa água que vai embora e abastece os córregos da região. Então é legal saber que a gente está protegendo não só para a gente, mas para Dourados e para outras pessoas que vão usar essa água também. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro do Brasil. Pegue papel e caneta para anotar tudo o que vem por aí na nossa agenda rural. De 9 a 18 de maio, Dourados vive o agro. Vem aí a 59ª Expo Agro, a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul. São 9 dias de simpósios, palestras, exposição de maquinários, tecnologia, negócios e grandes shows. Tudo isso em um só lugar, celebrando a força do campo com a energia da cidade. Você não pode ficar de fora. De 1º a 4 de maio, Andradas respira aroma, sabor e tradição. Vem aí o Andradas Café Festival, um evento que celebra a cultura do café no coração do sul de Minas Gerais. É a oportunidade de conhecer o melhor da cafeicultura local, conectando produtores, compradores e amantes de cafés especiais com muita qualidade, história e experiências sensoriais. De 30 de abril a 4 de maio de 2025, o Monte Alegre de Minas Gerais vai tremer. Vem aí a Exposição Agropecuária e a 6ª Festa do Peão, o evento que mais cresce no Triângulo Mineiro. Shows emocionantes, rodeios profissionais, parque de diversões, praça de alimentação deliciosa e muita diversão esperando por você. Venha vivenciar momentos inesquecíveis. Estamos de volta! Olha, a colheita do amendoim avança em Mato Grosso do Sul, com cerca de 50% da área já colhida em alguns municípios, como Glória de Dourados. Produtores relatam que a seca impactou a produtividade, reduzindo o rendimento esperado. Mesmo com esses desafios, a cultura segue ganhando espaço no estado. E hoje, Mato Grosso do Sul é o 2º maior produtor de amendoim casca do país. O avanço da cultura também estimula novas pesquisas na Embrapa. O amendoim ganha espaço em um estado tradicionalmente marcado pela pecuária, soja e, recentemente, pela celulose. Municípios como Naviraí, Chapadão do Sul, Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, Nova Andradina, Angélica e Glória de Dourados já se destacam na produção. Mato Grosso do Sul é hoje o 2º maior produtor do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O amendoim, tradicionalmente, ele é cultivado no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, na região de Marília e Presidente Prudente e um pouquinho no Triângulo Mineiro. E o amendoim entrou nas condições de Mato Grosso do Sul, onde o clima e o solo são extremamente adequados ao seu
seu crescimento e a produtividade, né? As produtividades que estão sendo obtidas aqui na região Nova Andradina são produtividades muito boas, competitivas, na ordem de 400 sacos e 25 quilos por hectare. A Conab projeta uma safra recorde para 2024-2025. A área colhida deve dobrar e chegar a 42 mil hectares, com produção estimada em 95 mil toneladas. Um salto de 126% em relação à safra anterior. A cultura do amendoim ela é hoje uma alternativa importante para a diversificação e rotação de culturas. Tá? No momento, o mundo tem uma demanda muito grande por amendoim e o Brasil é o país que tem um potencial para atender essa demanda. Além da produtividade, o amendoim ajuda na sustentabilidade. Fixa nitrogênio no solo, pode ser usado em rotação de culturas, na renovação de canaviais e até no combate a nematóides. Esse processo de fixação do nitrogênio por bactérias e disponibilizando esse nitrogênio para as plantas, isso no tempo melhora o aporte de nitrogênio no sistema. Então a cultura que virá subsequente ao amendoim, seja ela cana-de-açúcar, o milho, o trigo ou a própria soja, vão se beneficiar dessa melhoria que todas as plantas da família das leguminosas proporciona, e o amendoim proporciona isso de uma maneira mais espetacular ainda. É uma planta um pouco mais tolerante a períodos de seca do que a soja, né? Então ele vem para compor um sistema de produção, tá? E, logicamente, gerando renda, né? Mas o cultivo ainda enfrenta desafios. O custo é alto devido às sementes e à necessidade de controle de doenças com fungicidas. Então o custo de produção é alto, em torno de 13 até 15 mil reais o hectare. Toda a estrutura de produção ela só é viável com a utilização de máquinas, né? Para cada 300 a 400 hectares viabiliza um conjunto de máquinas. Isso o produtor ele pode administrar isso através de uma cooperativa, de um consórcio entre produtores, né? Após realizar estudos, a Embrapa Agropecuária Oeste realiza no dia 16, durante a Expo Agro, um seminário com foco no cultivo do amendoim em Mato Grosso do Sul. A ideia é apresentar soluções tecnológicas que possam aumentar a produtividade e a eficiência da cultura no estado. Pesquisas têm sido essenciais nesse processo, principalmente em um momento de dificuldade para os produtores que, nesta safra, enfrentaram perdas significativas por falta de chuva, colhendo abaixo do esperado, como em Glória de Dourados. Aqui na região de Glória de Dourados a gente está com 50% da área colhida. E falar a respeito da produtividade, da falta de chuva, né, que também afetou o amendoim, como as outras culturas aí. O amendoim não é diferente, não escapa, né? Infelizmente precisa de chuva também. A produtividade está sendo média, um pouco abaixo do esperado. Eu acho que a gente plantou aí esperando uma produtividade um pouco melhor. Não foi tão boa, não está sendo tão boa. Eu acredito que vai fechar aí numa produtividade média até o final da colheita. E já estamos com expectativa para a próxima safra, né? Essa já está definida, não tem muito o que fazer. O preço não ajudou muito. A amendoim tem muita dificuldade, igual qualquer outra safra aí, de qualquer outro produto. É complicado, é difícil. Então, no dia 16 de maio deste ano, né, durante a Expo Agro, a Embrapa vai estar realizando, em conjunto com o Sindicato Rural, um seminário que serão composto por 3 pontos relevantes. Primeiro, uma colega nossa da Embrapa, ela vai comentar um pouco sobre o que existe de conhecimento científico acerca da cultura do amendoim. Depois, o colega de Glória de Dourados, que é uma pessoa que está trabalhando, incentivando a cultura aqui, está com bastante experiência,
tem uma boa articulação com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, né, que são as instituições que mais pesquisam algodão, e ele vai falar dessa nova realidade do amendoim aqui no Mato Grosso do Sul. Custo de produção, desafios, então ele vai dar um panorama geral da cultura do amendoim. E finalizando, um produtor lá de Naviraí, que é o Gervásio Camitani, que é presidente do Conselho de Administração da Copasul, é produtor rural, está cultivando em torno de 400 hectares, então ele vai fazer um depoimento sobre a experiência que ele está tendo com amendoim, o que ele precisou de investir, quais são as expectativas dele, como é que ele vê a cultura do amendoim. Então, nada melhor do que produtor ouvir produtor. Uma mulher que decidiu recomeçar do zero, só e com coragem. Conheça a produtora rural Edicleia, que acorda todos os dias às 4 da manhã, faz a sua oração e vai cuidar sozinha da roça, onde planta de tudo, de quiabo a mamão. Em apenas um ano, transformou o espaço vazio em um verdadeiro oásis de vida e produtividade com paixão pelo agro. Às 4 da manhã, enquanto a maioria da cidade ainda dorme, uma mulher desperta com a alma cheia de fé e os pés calçados para a lida. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Lá no coração rural de Dourados, Mato Grosso do Sul, Edicleia Pedroso cultiva mais do que hortaliças. Cultiva sonhos, superações e um amor pelo agro que brotou ainda na infância, junto com o arroz colhido ao lado do pai. Mais ou menos aos 3 anos de idade, indo com meu pai para a roça, colher arroz, com periquitinho assim, brincando. Aí eu sinto, ainda hoje eu sinto o cheiro do arroz, sabia? Na minha mente eu sinto o cheiro do arroz. Filha de um homem simples que sempre arrendou terras, Edicleia nasceu com os pés no agro e o coração enraizado na terra. Casou-se jovem, viveu 35 anos num sítio com o ex-marido até que o ciclo se encerrou. Sem brigar, deixou tudo para trás e recomeçou do zero em uma nova terra arrendada. Com coragem, fé e mãos firmes, transformou o recomeço em liberdade. Hoje, cultiva não só hortaliças, mas também dignidade e esperança. No agro, reencontrou força e propósito. Continuei morando na região de Dourados do Porto Cambira. Lá eu morei 35 anos, dentro do agro, trabalhando. Até eu costumo brincar que na época, as mulheres levavam os enxoval, né? Eu levei 2 lençol e umas 60 mudas de frutas. Tem uns ciclos na vida da gente que se encerram. Aí eu percebi que era hora de encerrar aquele ciclo. Aí eu aluguei aqui. Tem 1 ano, em fevereiro, dia 14 de fevereiro, fez 1 ano que eu vim para cá. Aqui, esse lugar, exatamente aqui, era só braquiária e arranha-gato. Eu não consegui, os arranha-gato era tanto que eu não consegui atravessar daqui ali. Eu tive que dar a volta. Aí arrumei um trator, roçou, outro veio, globeou e foi preparando. Eu joguei aqui. É muito calcário para 1 hectare de terra, 1 hectare e pouquinho. 1000 quilos, manual, jogando. Para mim não errar de jeito nenhum. Instalada há apenas 1 ano no novo sítio, Edicleia já transformou cada palmo de terra em um verdadeiro oásis de fartura. Planta de tudo e uma boa dose de esperança que brotam com a mesma força com que ela se reinventa a cada amanhecer. Do zero, ela fez abundância. Do chão, fez vida. Você entrega e depois a terra te dá de volta. É a natureza que responde o que você fez nela. Aí eu plantei quiabo, pimenta, berinjela, jiló. As primeiras culturas que eu plantei.
E daí já comecei a colher já. Em 3 meses já comecei a colher. Edicleia entrega as mercadorias em mercados, mercearias e frutarias. Faz tudo isso com um sorriso no rosto. E mesmo diante das dificuldades do campo, segue firme. A cada colheita, vence um desafio. A cada amanhecer, renasce um sonho. Eu nunca dou conta de colher tudo que a produção me dá, me entrega. Aí eu colho um tanto, aí eu vejo assim já a hora extrapolada. Aí já coloquei no carro, já preparei tudo e vou embora. O problema é, eu só quero chegar no cliente o dia que a gente combinou. Cuidadosa, Edicleia prefere plantar menos e se dedicar mais. Segundo ela, o zelo com a terra é o que transforma a colheita em qualidade. Ela não tem preguiça. Todo dia antes de sair de casa, passa batom e segue para o campo. É melhor você cuidar de 10 do que plantar 30 sem cuidados. Com 10 você vai ter resposta se você cuidar bem. E com 30 você não vai ter nada. E às vezes a pessoa não entende isso. Ele acha que é só plantar e deixar. E não é assim. Além da natureza, né, que às vezes tem os seus empecilhos, você tem que cuidar muito. De uma menina que brincava entre os pés de arroz a uma mulher que planta dignidade, Edicleia Pedroso prova que no agro, terra firme mesmo é o coração. E quem planta com amor, colhe liberdade. Foi muito feliz no teu lugar. Eu bato palma para ela, de tudo daquela criança que estava lá. Hoje é muito diferente, né? Você comparar o mundo de hoje com aquela época, que eram as coisas muito difíceis. Mas palmas para ela que chegou até aqui, que Deus a trouxe até aqui, com toda essa bagagem, e hoje ela está aqui. Sou muito feliz por isso. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é a ratificação de imóveis em áreas de fronteira. E para falar desse assunto, a gente convidou o João Weimer, que é o presidente da Comissão de Direitos Agrários da OAB Dourados Itaporã. Doutor, muito obrigada por ter vindo, um bom dia para você. E a primeira pergunta que eu te faço é, para a gente entender, o que é considerada aí essa área de fronteira e por que ela tem essa legislação específica? Bom dia, Valéria. Muito obrigado por convidar aqui no programa mais uma vez, sempre passando informação para o nosso produtor rural e para os nossos advogados que atuam na área. Essa questão da faixa de fronteira, ela se estende entre uma faixa de até 150 quilômetros da fronteira até entrando dentro do território do nosso estado. Então ela pega basicamente metade dos municípios do Mato Grosso do Sul. Se você olhar o mapa, que tem um mapa muito interessante disponibilizado no site da FamaSul, então, a hora que você observa o mapa, você vê que tem municípios que precisam fazer isso na integralidade e municípios onde tem basicamente metade da área. Com o mapa você consegue fazer isso. Doutor, e por que foi criada aí, essa nova chance de se regularizar, com as pessoas que têm esses imóveis aí na faixa de fronteira? Essa é uma lei interessante, ela não é uma lei desse ano, ela é uma lei que ela foi aprovada em 2015, ela entrou em vigência em 2015. Quando essa lei ela foi discutida no Congresso, se tratava basicamente de uma questão de soberania nacional. Esses territórios em faixa de fronteira, eles historicamente sempre tiveram o interesse do governo federal de manter um controle, de manter uma situação regulamentada ali. Então, quando essa legislação foi aprovada, quando ela entrou, basicamente a intenção do governo federal fazer o seguinte, ele quer saber se essa área que em determinado momento foi cedida para a produção, para a colonização, como é o caso de Mato Grosso do Sul, ela realmente foi feita para as pessoas que foram colocadas, evitando fraudes, evitando sobreposições e coisas desse gênero. A finalidade dessa legislação é essa. Ah, sim. E aí, basicamente, porque o termo assusta, né, doutor? Quando a gente fala ratificação de imóveis em área de fronteira, o que é isso? É uma validação? Enfim, e assim, quem é que pode, pedir essa ratificação? É uma pergunta muito boa. O que é isso? Primeiro ponto, o produtor ele não deve se assustar, mas ele deve se atentar. Ratificação é uma confirmação de que aquele imóvel que você tem na matrícula, ele realmente é seu para uso e gozo e é sua propriedade.
Então, para isso, nós precisamos voltar todo o histórico de cadeia dominial, que eu acredito que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, em primeiro ponto, quem pode fazer isso? Acho que essa é a primeira pergunta que o produtor convê. Eu preciso fazer isso? Tem algumas restrições? Tem algum limite? Que propriedade se enquadra nisso? A legislação ela coloca que propriedade acima de 15 módulos fiscais, e cada município tem um módulo fiscal. Essas propriedades rurais com 15 módulos fiscais a mais, de 15 para cima, elas necessitam fazer essa ratificação. Pega Dourados, por exemplo. O módulo fiscal de Dourados é 30 hectares. Então, uma propriedade acima de 450 hectares, ela é necessário fazer isso. E aqui tem uma observação muito importante para o produtor. Como essa lei ela foi aprovada em 2015, o tamanho dessa área que importa para ele saber se é ou não necessário fazer essa ratificação neste momento, com os prazos que nós temos que atender agora, é de acordo com a propriedade de 2015. Então, se a propriedade em 2015 tinha mais do que os 15 módulos fiscais, que varia de município para município, eu dei o exemplo de Dourados, mas tem municípios que o módulo é maior. Por exemplo, Ladária é 110 hectares. Mas se acontecer isso, ele vai ter que, na prática, fazer a regulamentação. Tá? Então, é constando de 2015. Então, produtor, se você tiver uma propriedade que ela foi desmembrada para cá e ficou com menos de 450 hectares, você tem que olhar, na época, em 2015, como que era. Prestar atenção nisso. Doutor, e me parece sim que pelos estudos, né, que o INCRA tem apontado, não são poucas não, né? A gente tem aí 45 municípios dentro da faixa de fronteira, e aí o senhor acredita que deve estar chegando aí em quantos imóveis que precisam, né, que estão nessa modalidade aí do módulo fiscal, que precisa fazer a ratificação? Olha, essa é uma informação muito interessante que nos foi repassada na última semana, em que nós participamos de uma palestra aqui em Dourados. Até eu quero agradecer a Assembleia de Mato Grosso do Sul, que ela veio para Dourados, trouxe o representante da Agraero, o representante do cartório, os desembargadores, para retirar a dúvida dos produtores rurais aqui no Sindicato Rural. E no meio dessa palestra, no meio disso, foi confirmado de que, basicamente, ainda existe 15 mil propriedades rurais, uma estimativa de 15 mil propriedades rurais no Mato Grosso do Sul, que precisam fazer esse serviço. Então, nós temos que prestar atenção ao seguinte: haverá uma série de documentos necessários, nem todos eles são rápidos, a maioria depende de um estudo aprimorado, e o prazo para essa legislação é 22 de outubro desse ano. Ou seja, curtinho, né, doutor, o prazo? Curtinho, porque vejamos o seguinte: alguns documentos, a Agraer, e isso é algo que o nosso Estado, nós temos que falar, como representante da OAB, nós temos que agradecer a Agraer nesse ponto, que a Agraer está atuando em conjunto com os produtores para acelerar essa documentação. Na prática, era o INCRA que deveria fazer isso, mas nós sabemos que o número de funcionários do INCRA também é muito restrito. E para atender 15 mil produtores ainda é impossível, seria impossível. Então, a Agraer ela veio auxiliar esse serviço, veio auxiliar o governo, e ela está fazendo um excelente trabalho, mas ainda assim são poucas pessoas. Então, neste ponto, 15 mil produtores para conseguir documentação da Agraer, para conseguir documentação dos cartórios, o prazo até outubro ele é muito pequeno. Tá? Então, nós aconselhamos os produtores que estão nessa necessidade de fazer, que estão dentro dos municípios, dentro dessa faixa de 150 hectares, que tem mais de 15 módulos fiscais, imediatamente procurar o cartório, protocolar o seu pedido para dar entrada na documentação. Até o senhor falou, né, que é importante protocolar essa documentação para que ele prove, né, a intenção de que ele queria se regularizar, mesmo que ele veja lá na frente que, né, se ele tiver algum problema, ele pelo menos pode comprovar a boa-fé de tentar regularizar. Seria isso? Exatamente, Valéria, porque é o seguinte: quando você começa a olhar a legislação e os documentos necessários, alguns desses documentos são certidões de que ele não tem conflito por domínio nessa propriedade de alguma forma. Então, não deve ter alguma ação judicial discutindo o domínio da propriedade e nem administrativo. Historicamente, no nosso estado, nós temos alguns conflitos nisso aqui, que é, por exemplo, a questão de insegurança indígena, das terras indígenas, que é, por exemplo, questão de quilombolas e até problemas na própria matrícula que ainda estão sob discussão de domínio judicial. O produtor não vai conseguir essa certidão tão rápido, mas é necessário, e aí é um conselho como advogado. É um conselho da OAB falando para os produtores: protocole o pedido.
Porque mesmo que você não consiga cumprir o prazo, esse protocolo vai auxiliar o seu advogado na sua defesa se você necessitar lá na frente. Doutor, o senhor falou também dessa questão, né, da documentação, que tem aí assustado também os produtores rurais, né? Que documentação é essa, né, que precisa ser emitida? E tem algumas também que assustam demais, que é o tal da cadeia dominial, né? Enfim, é uma série de documentos que o produtor rural precisa providenciar. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é necessário para se regularizar. Claro. Vamos deixar um pouco de maneira simples para o produtor. Além da documentação básica, que é aquela de documentação pessoal, comprovante de residência, você vai precisar de alguns documentos que em determinado momento pode atravancar esse pedido. Desde a matrícula atualizada do imóvel, que é a mais fácil, mas quando você, por exemplo, fala de cadeia dominial, e completa, no caso, não é simplesmente uma vintenária, você vai pegar aquela matrícula, da onde que ela originou e vai voltando para trás até em determinado momento que havia uma concessão do poder público para a exploração daquela terra. Basicamente é o seguinte, então, quando o poder público concedeu essa exploração, e isso remonta ao século passado, remonta a décadas atrás, nós temos que pegar toda a sequência de matrícula. E aí nós tivemos venda para fulano, ciclano, beltrano, teve inventário, essa matrícula se desmembrou. Então, todas essas matrículas têm que estar constando no seu pedido. E não é fácil de conseguir isso. Vamos voltar para Dourados como exemplo. Dourados, se você pegar uma matrícula aqui da cidade, muito provavelmente da nossa região de Dourados, ela vai remeter a Ponta Porã. Sim. E se você for mais longe ainda, provavelmente vai remeter a Bela Vista. Então você vai ter que fazer uma pesquisa nos cartórios de Dourados, nos cartórios de Ponta Porã e até em Bela Vista, dependendo da antiguidade da qual foi concedido esse título para essa pessoa. Então é um trabalho demorado, é um trabalho custoso, mas isso é só a certidão dessa cadeia dominial do imóvel. O produtor precisa fazer outras certidões também. Ele vai ter que ter um trabalho, que é basicamente um trabalho que ele vai contratar um profissional para fazer aquele trabalho de mapeamento. Porque em alguns municípios, não é todo município que engloba os 150 quilômetros da faixa de fronteira, é metade. Ele vai ter que comprovar que a propriedade dele está dentro ou está fora. Tá? Então ele tem que tomar esse cuidado. E tudo isso gera um custo. Sim. Então o produtor, se você começar a pensar, ele vai ter que ter um custo alto com os cartorários, porque são várias matrículas em determinados momentos. Ele vai ter que ter o custo dessa certidão que ele vai buscar e também com os profissionais responsáveis para isso. Existe aí um projeto de lei, né, que a bancada ruralista tem apresentado, inclusive o deputado aqui de Mato Grosso do Sul, né, Rodolfo Nogueira, que apresentou um projeto de lei estendendo para 20 anos o prazo para fazer a ratificação, devido aí a esse montante de documento que precisa ser juntado, né? E o senhor acredita que dá tempo até outubro para votar, aprovar, enfim, o trâmite na Câmara é um pouco também demorado, né, doutor? O senhor acredita que dá tempo de aprovar essa lei? Na conversa que nós tivemos com a nossa bancada agrícola, que é uma bancada muito forte, com boa representatividade no Congresso Nacional, nota-se que isso é uma prioridade para eles lá, eles estão trabalhando para isso. Mas como envolve uma questão política, tem muitas variáveis. Por exemplo, eles querem sim regularizar ou aprovar, na verdade, essa prorrogação até fim do prazo de outubro. Mas, por enquanto, o produtor não tem nada comprovado que nós vamos conseguir prorrogar isso. Eu sei que tem produtores que estão acostumados, porque o referenciamento foi assim, tivemos um prazo e foi prorrogado. O CAR foi assim, tivemos prazos e foram prorrogados. Essa legislação também foi assim, mas em determinado momento não vai prorrogar. Então, todo cuidado com a sua propriedade, ainda mais algo que diz sobre o direito de propriedade do produtor, é pouco. O produtor tem que cuidar realmente da propriedade e eu vou ser enfático nesse ponto. Cumpra o prazo que existe. Se for prorrogado, ótimo, maravilha. Se não for prorrogado, pelo menos você deu a entrada na documentação para conseguir isso até o prazo limite, a data limite. E comprovando, doutor, essa ratificação, no caso, né, o produtor que conseguir fazer isso a tempo, quais as vantagens que ele tem? O primeiro ponto, quando você ratifica que aquele imóvel é seu, a própria palavra ratificação é a confirmação. Você vai confirmar que você é proprietário daquele imóvel, que você tem uma cadeia dominial que resultou lá atrás de uma concessão do governo federal para isso, seja do governo, seja do governo estadual. Então você tem uma garantia de que essa propriedade é sua, dentro dessa zona de faixa de fronteira.
Então, esse é o ponto importante para o produtor. Essa segurança, essa garantia para ele é muito boa. Doutor, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, sempre muito esclarecedor, né, as suas participações e esse tema em especial que tem gerado muitas dúvidas. Aí eu acredito que o produtor rural vai querer saber mais. E aí, onde buscar mais informações? Olha, eu sempre agradeço também o trabalho da FamaSul. A FamaSul ela faz um trabalho muito importante, às vezes o produtor ele não dá o seu devido crédito. Se o produtor tem alguma dúvida com relação a isso, tem uma cartilha que a FamaSul criou e está disponível no site dela. Basta você digitar no Google lá, cartilha de imóveis para regularização de propriedades rurais da FamaSul, você vai encontrar muito fácil. Lá tem dicas do que é necessário fazer, a lista de documentos completa estará lá e também tem links importantes para quem? Por exemplo, para a Agraer. Lá tem o link da onde a Agraer, quem que pode te atender e documentos de lá. Então, de maneira simples, procure essa cartilha da FamaSul. Eles fizeram um excelente trabalho e vai resolver a maioria das suas dúvidas nesse ponto. Se continuar a persistir dúvida, a OAB Dourados está à disposição, o Sindicato Rural também está à disposição, tem uma equipe fantástica disso daqui, e a própria FamaSul, que já trabalhou nisso e vem informando os produtores há muito tempo. Então, tem onde procurar informação. Nós estamos de boa fé, de vontade, para chegar ao produtor e falar, venham, precisam fazer, nós estamos aqui para auxiliá-los. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!